Olá, como vai? Sou Carlos Barroso, com cena política antecipando o debate sucessório em Minas. A disputa das eleições do próximo ano, tanto no Estado quanto no país, deve reunir rivais que se enfrentam há mais de uma década. De um lado, o PT e aliados, do outro, a aliança em torno do PSDB. O PT em Minas, que sempre se digladiava internamente, desta vez está unido em torno da candidatura do ministro Fernando Pimentel. Os tucanos ainda não definiram o candidato, embora haja nomes de sobra. Nos últimos meses, surgiu uma pré-candidatura absolutamente forte, a do ex-ministro Pimenta da Veiga, nosso convidado de hoje do Cena Política. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Vamos colocar aí um pouco da biografia de Pimenta da Veiga. Pimenta da Veiga ingressou na vida pública em 1978, quando foi eleito deputado federal. 10 anos depois, chegou à Prefeitura de Belo Horizonte, mas deixou o cargo em 1990 para disputar o governo do Estado. Não venceu a eleição. Reeleito deputado federal, Pimenta assumiu o Ministério das Comunicações do então presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998. Também presidiu nacionalmente o PSDB durante 2 anos. Afastado da vida pública por mais de uma década, o tucano dirige hoje o Instituto Teotônio Vilela em Minas e deve assumir a coordenação nacional da campanha do senador Aécio Neves à presidência da República. Também convidados para o debate a jornalista Carla Clift, editora de política do jornal O Tempo, desde 2007, onde também foi repórter. Antes disso, repórter de política do jornal Estado de Minas e da Rádio Inconfidência. Ocupou a coordenadoria de comunicação de Contagem. E o jornalista Orion Teixeira foi repórter da sucursal do jornal Tribuna de Minas, comentarista e apresentador da TV Record, repórter, colunista e editor de política do jornal Hoje em Dia e assumiu recentemente a coluna política do Hoje, também comentarista da rádio Band News. Eu queria fazer uma correlação sobre fatos históricos da política de Minas. Tancredo Neves, o presidente Tancredo Neves, teve uma experiência como primeiro-ministro do país, uma experiência pequena de parlamentarismo. Foi primeiro-ministro, foi deputado, disputou o governo com Magalhães Pinto e perdeu. Mas ele não se conteve até disputar o governo e ganhar. Itamar Franco foi presidente da República, foi ministro, foi senador, foi prefeito e também disputou o governo de Minas. O senhor ocupou cargos importantes, foi ministro, foi deputado. E agora, o próximo passo do senhor é ganhar o governo de Minas, disputar o governo de Minas? Na verdade, eu retomo a minha atividade pública com um grande entusiasmo. Convidado pelo senador Aécio Neves, eu voltei a Minas de modo integral e definitivo. Aqui estou para ajudar na campanha de Aécio à presidência da República. Acho que o país tem dado sinais claros de que este governo que está aí chegou ao seu final. O tempo deles já passou. E, portanto, o Brasil vai precisar de uma sucessão que seja harmônica e que certamente abra um grande espaço para a candidatura de Aécio Neves. Esta é a minha missão fundamental. Mas tem de ter uma correlação aqui em Minas, para ele disputar e abrir aqui em Minas uma candidatura forte. Essa candidatura seria do senhor? A questão de candidatura ao governo do Estado, o partido e a aliança de partidos, porque nós em Minas temos uma aliança muito forte, irá decidir no tempo correto. Eu sei que tem alguns nomes de extraordinária competência que estão sendo falados, e se o meu nome for lembrado, isso só já é uma homenagem, uma honraria. Mas não tenho nenhum pleito pessoal. Vim porque entendo que a eleição de Aécio Neves à presidência da República é algo que pode mudar Minas e que é de grande influência e grande necessidade para o Brasil. Quando nós governamos o país, nós reformamos o Estado, nós criamos o Plano Real, que estabilizou a nossa moeda. E há muito o que fazer
a tarefas tão grandiosas quanto estas. Portanto, eu vou me dedicar à candidatura de Aécio. Nessa condição de coordenador da campanha presidencial do senador Aécio Neves, como é que o senhor avalia a importância que Minas Gerais tem, a vitória do grupo político dele aqui, para que ele tenha sucesso na sucessão presidencial? Eu acho que Minas terá um papel de extrema importância. Eu me atrevo a dizer que a eleição presidencial vai ser decidida aqui em Minas, porque as diferenças de votos em São Paulo não têm sido muito significativas, que é o maior colégio eleitoral. Ora, se no maior não houver uma grande diferença, aqui em Minas nós daremos uma grande vantagem para presidente, para a candidatura de Aécio Neves. E se essa vantagem for de tal modo expressiva que não possa ser compensada em nenhum outro estado, a eleição pode decidir aqui. Aliás, não será a primeira vez que isto possa acontecer, porque há mais ou menos 60 anos atrás, o Brasil tinha uma liderança expressiva como a de Aécio aqui em Minas, e um punhado de homens e mulheres de boa fé resolveram empolgar esta candidatura, criaram um grande movimento no estado e acabaram elegendo o presidente JK. O presidente Juscelino foi eleito fundamentalmente pela votação que teve em Minas. Eu espero que isso se repita agora. A presidente Dilma teve uma votação superior aqui à do concorrente anterior, José Serra Tucano. Agora, como é que o senhor avalia a importância de vencer o candidato a governador de Minas Gerais para o projeto político do senador Aécio Neves? Ou seja, sem Minas Gerais, ele tem condições de prosperar lá fora? E só complementando, considerando que o adversário vai ser o ministro, né? O ministro Fernando Pimentel, que é um candidato também apontado como forte. Eu não desdenho de nenhuma candidatura. Mas o que me parece é que nós vamos fazer aqui não é apenas uma campanha eleitoral para Aécio Neves ou para o nosso candidato ao governo do estado. Nós vamos criar um movimento de modernização do país que, eu estou certo, irá empolgar Minas Gerais. Eu acho que ninguém vai ficar fora desse movimento. Compreendendo a importância que ele pode ter para o Brasil e para Minas, este movimento vai ganhar todas as regiões, todas as classes sociais, todas as pessoas de boa fé se engajarão nesse movimento. E aí, a questão eleitoral é uma decorrência, tanto para a presidência quanto para o governo do estado. O PSDB me parece que tem um desafio que vai para além de Minas Gerais. O senador Aécio Neves tem uma aprovação muito grande em Minas, foi governador, é muito conhecido no estado, mas esse conhecimento não existe no restante do país, especialmente na região Nordeste, Norte. Ele tem aí um grande desafio. Qual que vai ser a estratégia do partido para torná-lo mais conhecido? Eu só queria complementar com o programa do PSDB que foi ao ar nessa semana, onde a estrela foi o senador Aécio Neves, e lá ele tentou estabelecer assim, um contato muito grande, mostrar uma intimidade grande com a população. É uma sinalização de que aí existe um problema a ser resolvido, né? Eu diria que não há nenhum problema a ser resolvido. Há enormes tarefas numa campanha como esta. Mas eu insisto, Minas tem um papel decisivo. Para termos a frente que pretendemos ter em Minas, e aí é muito importante a sua referência à vantagem que a nossa opositora teve aqui na eleição passada, porque a nossa frente deve ser somada a estes votos que ela perderá. Eu acho que esta importância da eleição em Minas, ela repercutirá no país muito antes do dia da eleição. Portanto, o trabalho aqui há de ecoar no Brasil inteiro. Os mineiros precisam estar convencidos disso, que se nós conseguirmos demonstrar ao país que a nossa vitória aqui vai ser a maior que já houve, isto influirá nos demais estados. Haverá mais confiança. Agora, o presidente Aécio Neves, e podemos chamá-lo de presidente, sem nenhuma antecipação, porque ele é presidente do partido, mas ele está correndo o Brasil. E está correndo com um grande sucesso. Nos falamos esses dias, fazendo um balanço das primeiras viagens que fez, e a empolgação começa a surgir. Na verdade, o que há é uma certa exaustão deste grupo que está no poder. E o presidente Aécio é uma figura
moderna, jovial, está conversando direto com o povo, com todos os segmentos. Então, eu não acho que há um problema a resolver. Há enormes tarefas e vamos enfrentá-las todas. Essa tarefa, desculpa, se você refere aí, internamente existe ainda dentro do PSDB uma situação ainda não resolvida. O senhor já o coloca como candidato presidencial, mas nós sabemos ainda que internamente existe uma outra pretensão, que é a do ex-governador José Serra. O senhor que conhece bem os paulistas, do PSDB paulista, o senhor vê condições dessa pretensão dele prosperar, dificultar o caminho de Aécio Neves, ou isso já está consumado? Você tem toda a razão, candidato não há nenhum ainda. Mas para não ficar muito longa a classificação pré-candidato à presidência da República, todos nós simplificamos chamando de candidato. Quanto à posição do PSDB de São Paulo, eu acho que na vertente sob a liderança do governador Geraldo Alckmin está inteiramente integrada. Ele esteve aqui em Minas outro dia e disse da admiração que tem pelo presidente Aécio e foi uma viagem muito positiva. Quanto ao outro grupo, que segue a liderança do ex-governador José Serra, eu quero dizer que estou satisfeito com as posições que ele tem tomado. Acredito que ele vai se integrar à campanha e que será uma presença valiosa neste grande esforço que vamos fazer. Existem algumas avaliações que ele pode ir para o PPS e sair candidato a presidente. Avalia-se, inclusive, que isso poderia até ajudar o Aécio, porque divide mais a votação, levando para o segundo turno a eleição. Não, a melhor ajuda que ele pode dar é ficando no partido? Essa é a melhor ajuda que qualquer pessoa pode dar. Mantendo os tucanos... Melhor ter como amigo, né? É melhor tê-lo integrado, participando, como eu acho que vai ser. Porque o ex-governador José Serra é fundador, como nós, do PSDB, tem uma trajetória belíssima no partido, é sem dúvida um dos homens públicos mais preparados. Portanto, a integração dele eu considero da maior importância e creio que ela acontecerá. Mas a ajuda de uma eventual candidatura de Eduardo Campos é bem-vinda, né? Esta é muito bem-vinda. Primeiro, porque temos que respeitar a posição de um partido da importância do PSB. Depois, porque o governador Eduardo Campos tem todas as credenciais para ser candidato. Se nós defendemos a candidatura de Aécio, que é um ex-governador de Minas, é um ex-parlamentar, enfim, uma figura que tem uma trajetória próxima do governador Eduardo Campos. Ele tem todas as credenciais para se apresentar candidato. Depois, porque a liderança de Eduardo Campos no Nordeste é inequívoca. Eu estive lá algumas semanas atrás e vi que é uma candidatura que terá certamente uma presença forte no Nordeste. Nas outras regiões do país, depende do trabalho que ele desenvolveu. Vou ter de dar um intervalo e a gente volta daqui a pouco com o debate com Pimenta da Veiga. Até já. Cena Política volta ao debate sucessório com a presença de Pimenta da Veiga. Falava-se sobre o PSB, partido do governador Eduardo Campos. E como é que vai ser essa aliança? Como é que o senhor está vendo a formatação dessa aliança, que já foi discutida entre Aécio e o governador aqui em Minas Gerais? Por exemplo, há a hipótese de o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, sair candidato pelo PSB. Ele largaria essa postulação, apoiaria um candidato do Grupo Tucano, ou pode haver vice-versa? As conversas estão sendo desenvolvidas em Minas e em outros estados. Em diversos estados vamos fazer parceria com o PSB, lançando candidatos que estejam juntos, componham chapas com candidatos nossos. Portanto, há um trabalho muito próximo entre os dois partidos. Mas ainda não é um quadro definido. E eu compreendo perfeitamente se o governador Eduardo Campos optar por uma candidatura aqui em Minas. Aliás, o presidente do partido aqui, o deputado Júlio Delgado, é um parlamentar absolutamente correto, de grande expressão, e que eu confio saberá conduzir esse processo. E nós respeitaremos. O senhor podia avaliar, por favor, o seguinte: Minas Gerais e o Brasil, de certa forma, a coisa se repete. Há 19 anos, tucanos e petistas brigam pelo poder central. Aqui em Minas, há 13 anos. O senhor acha que há espaço em Minas, assim como no Brasil, para uma terceira via, além de um candidato do PSDB e o candidato do PT?
Eu acho que o quadro partidário brasileiro não é o quadro partidário definitivo. Nós vamos ter, certamente, em algum momento, uma profunda alteração, porque não é possível um parlamento funcionar com dezenas de partidos, com dezenas de líderes partidários. Portanto, isso, em algum momento, vai se resolver. O que há, na verdade, é o que acontece em qualquer democracia consolidada. São dois grupos políticos. Um eventualmente dirigido pelo PT, o outro eventualmente dirigido pelo PSDB. E isto vai continuar acontecendo numa aliança de partidos até que uma reforma partidária aconteça. PSB, a Rede de Sustentabilidade da ex-ministra Marina Silva, o senhor não acha que podem também, os dois grupos podem também chegar próximo desses rivais já? PSD? Do PSB, né? Estou falando do grupo do PSB. De Eduardo Campos e da Marina Silva. E da Marina da Rede de Sustentabilidade. São dois grupos que... Não, eu acredito que estes vão seguir cada um o seu caminho, porque tem candidatura presidencial. O grande diferencial dos partidos hoje é saber se tem uma liderança que possa postular a presidência da República e aí fazer uma verticalização nos estados. Mas esses dois grupos não ameaçam essa hegemonia dos dois rivais aí já? Sim. Eu estou muito confiante na nossa campanha. Acho que nós estamos com ideias muito boas, estamos formando uma equipe extraordinária. Hoje as melhores cabeças do Brasil estão se aproximando do presidente Aécio e se oferecendo para integrar a campanha. E eu acredito que para governar um país da complexidade do Brasil é preciso um time muito bom. E o nosso time é bom. Portanto, eu confio muito nessa campanha que estamos iniciando, neste movimento político que estamos iniciando. E imagino que estes outros dois seguirão os seus caminhos. E acho mais que o fato de um grupo político que tenha conteúdo, que seja de pessoas sérias, como é o caso tanto da Marina quanto do Eduardo Campos, apresentar suas ideias ao país, compará-las com os demais candidatos, isso é muito bom, não tem nenhum problema. Portanto, eu acho que seguiremos assim. Me parece que não haverá mais mudança daqui até a eleição. As pedras estão lançadas. Os candidatos devem ser esses aí. Pode variar a Marina, quem sabe num outro partido, se o partido dela não se consolidar, mas um com mais algum apoio, com menos algum apoio, mas eu acho que as pedras estão lançadas. Eu queria aproveitar, o senhor falou desses dois grupos que, de uma certa forma, guardam a hegemonia, né, no Brasil, a hegemonia política no Brasil. Um ex-ministro do ex-presidente Lula, um mineiro, aliás, né, o Luiz Dulce, afirmou recentemente que a oposição não tem projeto alternativo. Não se coloca como alternativa viável. E uma discussão que se faz é qual o discurso que o PSDB vai adotar nessa eleição. Porque em alguns momentos, digamos que as diretrizes não são assim tão diferentes. Por exemplo, os dois grupos hoje brigam, por exemplo, pelo DNA dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Os dois grupos brigam pelo DNA da estabilidade financeira, da estabilidade econômica do país. E por aí vai, né? Há outros exemplos em que os dois grupos dividem ali a paternidade ou a maternidade, né, dos projetos. Como fazer um discurso diferente e convencer o eleitor de que existe uma proposta viável? Porque, assim, na cabeça do eleitor, assim, se for para ficar do jeito que está, é melhor votar no mesmo, não? Bom, eu quero primeiro dizer que nós não disputamos a autoria de Plano Real. É inequívoco que o Plano Real foi criado pelo PSDB. Isto ninguém pode contestar. Basta que se pegue as notas da época que a assinatura que está lá era do presidente Fernando Henrique. Pelo grupo Tamar e depois... Sim, que era, na verdade, o núcleo do PSDB que estava dando sustentação ao governo do presidente Itamar. Quanto aos programas sociais, você tem razão. O primeiro programa social
foi feito por um tucano em Campinas, aliás, um mineiro, o Grama, que foi prefeito de Campinas e foi quem pela primeira vez criou o Bolsa Educação. Depois isso foi levado pelo presidente Fernando Henrique a todo o país, e assim como o Bolsa Alimentação. O que o PT fez foi mudar o nome e expandi-lo. Mas também aí a autoria eu acho que não tem muito o que discutir. Mas o que me parece é que o governo vai ter que explicar, por exemplo, por que esse país hoje é o reino das obras inacabadas. Como explicar a transposição do Rio São Francisco, um projeto tão criticado antes de ser começado, já consumiu bilhões de reais, está rigorosamente abandonado. Como é que o PT vai explicar a questão da Ferrovia Norte-Sul, que já consumiu também muitos bilhões de reais, nunca passou um trem e vai demorar muito tempo para passar? Como é que o PT vai explicar à nação ter perdido tanto tempo discutindo a privatização que nós sempre defendemos, para agora, ao apagar das luzes do governo, resolver privatizar e não sabem como privatizar? Apresentam editais que são declarados sem concorrentes, os que concorrem dão ágios que certamente não vão poder cumprir. Então, acho que o PT tem que se explicar primeiro. Agora, nós vamos apresentar, sem dúvida, um plano de governo que vai encantar o Brasil. Não é hora, por enquanto, de nós falarmos disso, porque estamos elaborando, com os melhores cérebros do Brasil, nós estamos elaborando um projeto para apresentar à nação, que sem dúvida será de agrado geral. Mas só para terminar, isto não quero falar no desdém do PT com Minas Gerais, do governo do PT com Minas Gerais. Não quero falar nisto, a não ser que me perguntem. Eu li a entrevista do marqueteiro de Aécio Neves, Renato Pereira, um antropólogo, e ele falou até muito sobre essa maternidade, essa paternidade que a Carla se referiu, de que há muitas dúvidas, muita dubiedade em torno disso, mas disse que o projeto do PSDB seria um projeto de mudança. Ele até colocou um slogan: quem muda o Brasil é você, se referindo aos eleitores, né? Seria por aí, o senhor como coordenador da campanha, que vai ser, naturalmente a campanha ainda não existe, o senhor vai assumir a coordenação, vai ser por aí tentar colocar algo novo nisso que já existe aí? Sim, nós vamos... eu quero deixar claro que eu sempre tive muita atuação nacional, mas nesta eleição eu quero me dedicar por inteiro a Minas Gerais. Quero coordenar a candidatura do presidente Aécio Neves em Minas Gerais. Sim. E o que nós vamos fazer é discutir Minas com os mineiros. Nós vamos rodar o estado inteiro, propondo temas, levando a nossa mensagem e discutindo, por exemplo, os investimentos federais que não estão sendo feitos aqui e que tanto transtorno causam a vida do mineiro. E, ao mesmo tempo, demonstrando que, se esses investimentos forem feitos, como vai melhorar a vida do mineiro. São algumas coisas. Primeiro, os nossos tradicionais valores que precisam ser resgatados. Depois, Minas tem tudo agora para retomar o primeiro plano da política nacional. E isto tem consequência. Imaginem Aécio, que governou Minas, na presidência da República, conhecendo os problemas de Minas como conhece, como poderá contribuir com o governo de Minas para a solução deles. Isso tudo será dito. Você acha que Minas Gerais tem sofrido algum tipo de retaliação, digamos assim, ou algum prejuízo pelo fato do governo central estar na mão do PT há tanto tempo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não sei se é inépcia ou se é uma marcação rigorosa com o Estado. Mas o que sei é que os principais fatores econômicos de Minas nos últimos tempos, o governo federal preteriu Minas Gerais, virou as costas para Minas Gerais. Dou um exemplo. O metrô de Belo Horizonte. Nós todos aqui estamos sofrendo com a mobilidade urbana e a única coisa que realmente consegue resolver o transporte urbano é o metrô. Neste governo do PT, não tem 1 metro de linha de metrô aqui em Belo Horizonte.
A fábrica da Fiat, uma fábrica enorme, que a diretoria da Fiat, certamente, até por facilidade gerencial, preferia construí-la em Minas. Foi levada para Pernambuco, gerando milhões de empregos, milhares de empregos e bilhões de impostos para outro estado. O gasoduto, que é fundamental como estímulo econômico para as nossas indústrias, como insumo essencial para as nossas indústrias. Minas, que sempre transferiu energia para os outros estados, agora precisa do gasoduto, passa nos limites do estado e não entra aqui em Minas. Além das rodovias, né? Além das rodovias, que é um verdadeiro caos. E agora quiseram privatizar, mas não sabem fazer. Eles querem privatizar. Primeiro, é preciso lembrar que na última eleição disseram que privatização era crime de lesa pátria. Agora estão privatizando, mas privatizando deste jeito. Não há interessados, porque fazem uma coisa tão atrapalhada, as mesmas atrapalhadas da transferência de águas do São Francisco, da Norte-Sul, atrapalhada uma atrás da outra. Não é possível, as pessoas cansaram disso. Muito bem, vamos fazer um novo intervalo e voltamos daqui a pouco com a entrevista com o ex-ministro Pimenta da Veiga. Até já. Cena Política volta com o debate sobre a sucessão, tanto no país quanto aqui em Minas, com o ex-ministro Pimenta da Veiga. O senhor estava falando desse descrédito do governo federal com Minas. Isso seria, naturalmente, o mote da campanha, também aqui no Estado, como federal, para tentar derrubar o poder tucano. Isso seria já uma proposta de campanha para a sua candidatura hipotética aqui em Minas? Não, possível aqui em Minas? Como disse, eu não tenho nenhum pleito pessoal. Estou nisso para ajudar o partido, para ajudar a aliança e para ajudar a candidatura do presidente Aécio Neves. Agora, estas coisas precisam ser ditas, porque elas fazem parte do debate político. Então, é preciso que aqueles que estão coordenando esse debate ponham os assuntos e vamos debatê-los. Mas, se me permite, a questão do descrédito de Minas, há muitos anos, há décadas, Minas vive desse descrédito perante o governo central. O metrô de Belo Horizonte, por exemplo, tem 30 quilômetros e 30 e poucos anos, quer dizer, como se fizéssemos 1 quilômetro por mês, né? Por ano. Por ano. E aí é o seguinte, também a época eu me lembro que quando o atual deputado federal Eduardo Azeredo foi candidato a governador, dizia-se que, olha, eleja o tucano Eduardo Azeredo, porque lá em Brasília o tucano é o Fernando Henrique. Agora, Pimentel também está com esse discurso, eleja o petista, porque lá em Brasília está a presidenta Dilma Rousseff. Esse descrédito com Minas não é de longe. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, quanto ao metrô, grande parte do metrô que saiu foi feito no governo Fernando Henrique. Primeiro ponto. O segundo, que eu acho muito bom a coincidência do presidente com o governador do estado. Serem do mesmo partido ajuda muito. Por isso que vamos eleger o presidente Aécio Neves e um governador do mesmo time. Como que está sendo discutido internamente? O senhor disse que a discussão ainda não está começando para valer, mas já existem indicativos que o grupo do PSDB tem vários candidatos colocados, pré-candidatos colocados. Vamos lembrar o vice-governador, Alberto Pinto Coelho, o presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, o presidente do Partido do Estado, Marcos Pestana, secretária, Renata Vilhena, também já foi colocado, o secretário Márcio Rodrigues, e até mesmo a irmã do governador já foi, em alguns períodos, lembrada, Andréa Neves. Como que está sendo essa costura e os partidos aliados estão até cobrando um pouco de pressa nessa resolução, porque do outro lado o PT já está trabalhando a candidatura de Fernando Pimentel. Como eu disse no início do programa, no momento adequado, eu estou certo que o partido tomará a melhor decisão. Mas é muito bom ter nomes, alternativas de nomes como esta. O vice-governador Alberto Pinto Coelho, além de ser das melhores figuras humanas que conheço, deu uma contribuição extraordinária para o êxito dos últimos governos. Tanto como presidente da Assembleia, como também como vice-governador. O deputado Diniz Pinheiro tem dado contribuição essencial ao governo. É preciso reconhecer isso. Além de ser uma liderança
jovem, popular, que surge com muita força no PSDB e que certamente terá a posição de grande prestígio por muito tempo. O presidente Marcos Pestana é dos mais completos deputados da nossa bancada, além de ser o presidente do meu partido. O deputado Nácio Rodrigues é uma das pessoas mais obstinadas que eu conheço. Não apenas porque criou aquele Instituto de Águas, que tem renome e reconhecimento internacional, cuidando do bem fundamental da humanidade, que é a água. A secretária Renata Vilhena, eu não conheço quem dela não goste, além da eficiência que ela tem demonstrado no governo. Quanto a Andréa Neves, pelo que me consta, ela nunca aceitou incluir o seu nome em qualquer tipo de sugestão, de escolha, porque ela, com toda a competência que tem, prefere, e é isso que tem feito nos últimos 10 anos da política de Minas, apesar de sua influência, sempre fora dos holofotes. Durante as últimas eleições, as duas últimas eleições, aconteceu um fenômeno assim, né, político em Minas Gerais que ganhou apelido, né? Então, na primeira eleição, na segunda eleição do Lula, na reeleição do Lula, Minas Gerais fez o Lulécio, depois fez o Dilmazia, né? Quer dizer, votando no candidato do PT para o governo federal e um candidato PSDB no governo estadual. E durante essas duas campanhas, nenhum dos dois partidos, nenhum dos dois grupos fez muita questão de, digamos, dissolver essa junção. Não era interessante para os dois grupos. Mas agora é diferente, né? Porque agora alguns partidos, por exemplo, que fazem parte duplamente, né, das bases, que é base do governo federal e que é base do governo estadual, vai ter que se decidir em função da candidatura do senador Aécio Neves. O senhor acha que vocês vão conseguir manter essa gama grande de partidos? Por exemplo, o PP do Alberto Pinto Coelho, que o senhor acabou de citar, é um partido que está nas duas bases. O próprio PDT, né, que tem um ministro que está cá e não cai, né, mas é base lá e base aqui. E por aí vai. O PSD, que aqui tem uma proximidade muito grande com a Aécio Neves e com o PSDB, mais que no plano federal. E agora vai dar mais para fazer o jogo duplo. Como é que vai fazer? Bom, eu acho que são duas alianças. Uma é a aliança local. E as razões locais são diferentes das razões nacionais. Então, há uma aliança de partidos que funciona no Estado. E que não é igual, porque varia na composição de chapas para a Câmara, para a Assembleia. Portanto, ela é majoritariamente dentro da aliança, mas tem graus diferentes de participação. Outra coisa é o plano nacional. Mas eu estou certo que aqui em Minas, desta vez, a eleição vai ser muito diferente. Porque os mineiros vão compreender que, primeiro, é muito raro ter uma liderança da força, do carisma da que o Estado tem hoje, a de Aécio Neves. Não se pode desperdiçar uma liderança dessa. Os estados e os países, as nações, se diferenciam no tempo pelos líderes que constroem. Então, eu estou certo que Minas não vai abrir mão dessa liderança. E que, portanto, vai apoiar o nome de Aécio de forma segura, de forma maciça. E que isso nos informa que devemos entrar um pouco no eleitorado do PT. Mas este é do jogo político. Então, acho que desta vez vamos ter certamente votos no eleitorado do PT, mas isso é absolutamente legítimo, porque está em questão a situação partidária, a situação de candidatos, mas está em questão fundamentalmente o interesse mineiro e o interesse dos mineiros, que têm esta oportunidade e não vão perdê-la. Portanto, eu acho que vai ser uma eleição completamente diferente das anteriores. Vai ser diferente no Brasil, mas em Minas Gerais, sobretudo.
que o senhor contasse um pouco para a gente da sua experiência de reinserção na política mineira. O senhor ficou afastado aqui 15 anos da política. O que levou o senhor a retomar esse gosto pela política? Como é que o senhor está reconhecendo esse campo político, as mudanças, a renovação política, novas lideranças, até novas maneiras de fazer política no mundo real e o mundo virtual também com as redes sociais e a internet? Como é que o senhor está avaliando a política hoje? Não faz muita diferença, mas na realidade não estou fora há 15, estou fora há 10 anos. Eu precisei reorganizar a minha vida. Depois do meu último mandato de deputado, ou na constância do mandato, enquanto era ministro, eu percebi que a minha vida pessoal precisava ser organizada e, por isso, me recolhi à minha vida privada e fui fazer o que sabia fazer, que era advogar, e passei esses anos advogando. Vez por outra, algum amigo, algum correligionário, algum ex-companheiro me estimulava a voltar. E do ano passado para cá, isto se deu com mais força. E eu resisti o quanto pude. Mas quando o presidente Aécio Neves, tendo ouvido o governador Anastasia, me pediram que viesse aqui ajudar, eu não refleti alguns dias, mas não podia me negar. Até porque, se dúvida houvesse, com o movimento das ruas, como foi, que pode levar o Brasil a ser um país muito melhor, mas pode também levar a algum tipo de aventura, eu me conheço. Não me perdoaria se o sinistro ocorresse e eu não tivesse, pelo menos, tentado ajudar. Portanto, a minha disposição foi de voltar. Agora, quero confessar uma coisa. Poucas vezes na vida tomei uma decisão com tanta alegria e com tanto entusiasmo. Eu estou absolutamente à vontade aqui na minha cidade. O senhor não teve dificuldade de voltar à política, então? Né? Não tive nenhuma. Eu, às vezes, me surpreendo. Eu tendo a achar que eu, na verdade, nunca deixei a política. Ela sempre esteve dentro de mim. Eu não praticava, mas ela estava dentro de mim. E agora, com poucas semanas, eu me reinseri de tal modo que estou com absoluta liberdade de ação, e tive uma acolhida que quero aproveitar para agradecer. Uma acolhida que não imaginava que fosse da extensão que foi, tanto das pessoas quanto da imprensa. Por isso, eu acho que foi um gesto do qual eu me regozijo a cada dia. Perdão te interromper, porque eu vou ter que chamar um intervalo, depois eu volto com a sua pergunta, você a faz. Daqui a pouco, Cena Política está de volta. De volta à Cena Política com o debate com o ministro Pimenta da Veiga. Eu vou passar a palavra à jornalista Carla Crift, que por imposição do intervalo, eu cortei a pergunta. Faça a sua pergunta, Carla. Sim, eu ia perguntar o seguinte, a gente falou no bloco anterior sobre as manifestações, o senhor chegou a citá-las. Estamos aí esperando uma definição do julgamento do mensalão. Quer dizer, eu acho que são dois fenômenos, né, dois fatores importantes que podem ter algum peso na eleição do ano que vem. Como o senhor acredita que o PSDB pode, digamos, se aproveitar desses dois fenômenos para se aproximar do eleitor? Ou o senhor acha que não terá influência? Eu acho que são dois fenômenos completamente distintos. A questão das ruas, há uma soberania das pessoas. O povo é livre para fazer o que achar melhor. E ninguém pode prever ao certo o que vai acontecer. O movimento pode voltar com menos força, com mais força, pode voltar dentro de um outro modelo e precisará ser acompanhado com a atenção que qualquer grande movimento popular merece. Quanto ao mensalão, eu acho que, primeiro, eu não imagino que vai demorar tanto. Eu acho que o Supremo está querendo se livrar do assunto também. Então não deve ser tão longo o prazo. Mas, de qualquer modo, eu imagino que este é um assunto que já foi, de certo modo, computado. A não ser que surjam coisas
novas, mais graves. E tal. O senhor acha que não influencia contra o PT? Eu acho que o PT já perdeu com isso. Uma das causas da queda do PT foi esta. Né? Quer dizer, o mensalão ou todos os demais episódios de corrupção. Então, eu acho que isto... o nosso trabalho não depende disto. Nós não estamos aguardando o desfecho do mensalão porque vai dar este ou aquele efeito. Isso é uma questão jurídica que o Supremo está vendo, tem lá a sua consequência política, mas não me parece que vá influir desmesuradamente na eleição. Gostaria que o senhor comentasse também que a questão do mensalão, embora esteja tramitando no Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do país, ainda assim, ainda que ele prossiga, as redes sociais, os próprios adversários poderão explorar isso, como vão explorar o mensalão, chamado mensalão mineiro, que é atribuído ao PSDB de Minas Gerais, que ainda está para ser julgado. E gostaria que o senhor comentasse também as referências que fazem a respeito do senhor, as ligações com Marcos Valério e do mensalão, no período que as denúncias surgiram. E a Polícia Federal o vinculou, o relacionou com isso. Não, você está misturando coisas que não são misturáveis, são absolutamente diferentes. Eu, depois de voltar à vida privada, não tinha nenhum vínculo com a administração pública, em nenhum nível. Advogando, fui procurado por uma das empresas mais confiáveis de Minas Gerais, que era a SMPB. E advoguei algum período para eles. Questões de contratos entre particulares, que não tem nada a ver com isso. Portanto, não sei se isso é uma crítica sua, mas se foi, eu agradeço, porque me permite esclarecer isso. É uma oportunidade de esclarecimento, com certeza. Eu já vi, inclusive, isso em redes sociais. Sim, a rede social não é. A rede social, você sabe que o PT, por exemplo, tem centrais para difamação. Sim. E é importante esse esclarecimento que eu estou fazendo. Que com certeza vão explorar isso durante a campanha também. O fato de estar em rede social não quer dizer nada. Porque a rede social não tem censura, não tem editoria. Sim. Que diga o seguinte, isto aqui é uma hipocrisia, isto é uma calúnia, isto é uma difamação, não vai. Na rede social vai tudo. Portanto, Sim. Isso não tem importância. Mas merece o esclarecimento, né? Bem, e por isso eu dei. Agora, quanto a outra questão... do mensalão mineiro. Pois é. O ex-governador Eduardo Azeredo tem uma situação, neste episódio, rigorosamente igual ao do presidente Lula, que não foi sequer processado. Situações são rigorosamente iguais. Então, o fato só de processá-lo, como está sendo, já é um tratamento desigual. Porque a posição dele é rigorosamente a mesma do Lula. O Lula não foi processado. E ele está sendo processado. Mas eu confio que a decisão da Justiça será justa. Ministro, voltando aqui então à sucessão de Minas, eu recebi aqui no programa o presidente do PTB, Gilson Mello, primeiro secretário da Assembleia. Ele disse que há uma estratégia em curso de o governador Antônio Anastasia sair do governo em janeiro. Sérgio Cabral também no Rio parece que tem essa estratégia. E abrindo campo para a candidatura de Anastasia ao Senado e um ano de governo para Alberto Pinto Coelho, que naturalmente não disputaria a reeleição, abrindo oportunidades para outro candidato. Há alguma discussão nesse sentido do grupo? O senhor vislumbra assim? Eu não estou informado disso. Acho que a candidatura do governador Anastasia para o Senado é extremamente positiva para Minas. Ele tem um estilo pessoal e uma ação política que vão consagrá-lo no Senado. Se ele for candidato a se eleger, eu digo desde logo, será uma das principais lideranças do Senado, pela sua capacidade intelectual, pela sua biografia e pela maneira amena como trata as pessoas. É o que o Senado gosta. Portanto, ele tem uma eleição absolutamente razoável, né, para não dizer muito mais do que isso, e se ele for candidato, será extremamente positivo para a chapa, para a nossa chapa. Mas é uma decisão dele. Se há uma coisa que eu não vi ainda, é candidato que não queira ser candidato. Eu já vi quem quer ser candidato e não é, mas ser candidato sem querer, nunca acontece. Se aplica ao senhor também essa forma? Não, a mim não, porque eu estou em outra tarefa. Mas se será um fato de grande relevância político-eleitoral para Minas Gerais. É evidente que se ele sair, quem assume é o vice.
mas eu não tenho nenhuma informação de que isso já esteja em estágio avançado. O senhor tinha dito que há grandes tarefas a serem feitas até a eleição, né? O senador Aécio Neves começou a fazer os encontros regionais do partido, começou pelo Nordeste, deve ter agora um no Sul. Qual o senhor acha que deve ser... Você esteve com ele lá em Goiânia, né? Você estava? Alagoas. Em Maceió, Alagoas, e foi o primeiro, foi do Nordeste. Qual o senhor acha que deve ser a trajetória agora? Porque, assim, há uma preocupação com a antecipação do processo, porque, assim, ninguém consegue ser candidato mais que um ano, né? E, na verdade, os dois blocos já começaram uma pré-campanha, né? Há uma preocupação com esse excesso de exposição, com a duração dessa pré-campanha. Como o senhor acha que o PSDB deve se organizar a partir de agora? Bom, eu acho que se você considerar viagens para debates políticos, para troca de ideias, para busca de informações como ato eleitoral, então a campanha é longa. Mas eu acho que o presidente de um partido se reunir com seus companheiros num estado para discutir com ele as questões políticas, isso é ação política, isso não é gesto eleitoral. O que vamos fazer em Minas também. Já temos 3 reuniões marcadas, uma para Uberlândia, outra para Montes Claros, outra para Poços de Caldas, daqui até o fim do ano, onde levaremos as principais lideranças do Estado para conversar com as pessoas. Nós precisamos mobilizar Minas Gerais. Nós precisamos salientar para o mineiro a importância desta eleição. Esta eleição é daquelas eleições referenciais, que daqui a 50 anos vão ser lembradas. 100 anos, talvez. Como é tão vivamente lembrada a eleição do JK há 60 anos atrás. Então, vamos rodar o Estado. Agora, o senador Aécio vai ficar com presença um pouco aqui e um pouco neste imenso país que nós temos. Então, a nossa tarefa é maior porque precisamos suprir alguma ausência dele aqui e os mineiros precisam entender. Porque aqui temos um grupo muito bom, muito organizado, esperamos dar conta da campanha. E ele precisa rodar o país inteiro. Gostaria que o senhor avaliasse o tamanho do desafio, porque o PT hoje está diferente do que foi no passado, um partido mais organizado, mais unido, mais fortalecido, inclusive, pela própria relação do governo federal com Minas Gerais, com o partido PT em Minas Gerais. E também o senhor disse que vai ouvir os mineiros para poder descobrir como dar continuidade a esses 13 anos de PSDB em Minas Gerais. O que é preciso ser feito? Eu acho que o PT está mudado, sim. O PT está mais manchado. O PT que eu conheci lá, que eu enfrentei quando fui candidato a prefeito, era um PT completamente diferente desse que está aí. O PT faz hoje coisas que naquela época ele acusava de dedo em riste. E hoje ele assimilou estas coisas. Práticas que são absolutamente condenáveis. Portanto, se nós já conseguimos enfrentar o PT, ganhar na Prefeitura de Belo Horizonte, enfrentamos aqui no Estado repetidas vezes e ganhamos, por que temer? E como dar continuidade a esse, digamos, choque de gestão iniciado pelo governador Aécio Neves? Esse processo de modernização que começou em Minas e que eu espero que vá ganhar o Brasil inteiro, isto é um processo. Então nós vamos continuar defendendo essas ideias. Nós queremos fazer com que Minas seja, a cada dia, um país, um estado de melhor nível de educação. Eu acho que isso precisa ficar claro. Os professores, os trabalhadores na educação precisam saber que é vontade, que é empenho do PSDB, que a educação em Minas, que já é a melhor na área pública, ela seja de nível internacional. O que vai ser preciso fazer? Vai ser preciso investir um pouco mais. Mas vai ser preciso, principalmente, ter criatividade. Vai ser preciso ter integração com os que trabalham na educação. Eu aqui, quando prefeito de Belo Horizonte, lancei o Propar, o primeiro prefeito que fez obras participativas. E eu me encantava com aquilo. Percorria a cidade inteira fazendo reuniões. Havia dias que fazia 10 reuniões. É isso que nós vamos fazer no Estado. Nós vamos ter uma integração com cada setor. Estou citando a educação, podia citar outros. É que a educação, para mim, é que vai ser o diferencial para o Brasil ser um país plenamente desenvolvido. Imaginem,
Nós temos 20 e poucos milhões de mineiros. Imagine esses 20 e poucos milhões, muito mais qualificados do que são hoje. Minas desponta em relação aos outros estados. Minas ganha as primeiras posições. Então, são essas coisas que nós vamos discutir. Eu queria perguntar ao senhor, infelizmente o nosso tempo está acabando, uma última pergunta só para encerrar essa questão da sucessão aqui em Minas Gerais. Eu falei dessa hipótese da antecipação da saída do governador e as pessoas perguntam também muito se haveria a hipótese de o PSDB sair com uma, como se diz, uma chapa puro sangue, vice do PSDB e cabeça do PSDB. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que essa questão toda vai ser montada junto com a aliança partidária. Então, podemos fazer um candidato a governador de outro partido, apoiado pelo PSDB, pode ser do PSDB o candidato ao governo, pode ser o vice, quem sabe, pode ser o senador. Não, isso não foi ainda decidido. Não está fechado. Porque é uma aliança de partidos. O PSDB não vai impor nome a ninguém. Se nós queremos manter a aliança, nós temos que ouvir a aliança. Vamos ver o que ela sugere. Cena Política e BH News TV agradece a presença do senhor, agradecem ao jornalista Orion Teixeira e a jornalista Carla Crift e agradece principalmente a você. Voltamos com Cena Política na outra semana. Até lá.